Estamos recebendo o vereador, que está no seu segundo mandato e presidente eleito pela primeira vez para comandar o trabalho da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, Isidoro Weichenfelder, ele que é do PP, o Progressistas, para falar um pouco sobre Cruzeiro do Sul, para falar sobre os desafios da comunidade como um todo, né? Porque Cruzeiro foi um dos municípios muito atingidos na enchente, mas a gente já percebe uma retomada, órgãos que foram criados ou entidades que foram criadas, o próprio Rotary que foi fundado depois de tudo isso que a gente viu em Cruzeiro do Sul. Tem muita coisa para acontecer ainda, mas também tem o trabalho do Legislativo, que tem que fiscalizar o Executivo, que tem que aprovar ou reprovar as matérias que vêm do Executivo, propor outros projetos também. Isidoro, bem-vindo aqui à Rádio Independente, fala um pouco aí desse início de ano que você vai ter esse desafio pela frente e fala um pouco também da sua história já no Legislativo de Cruzeiro do Sul. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Elisângela. Boa tarde. Obrigado, primeiramente, pelo convite. Também, da mesma forma, saúdo todos os ouvintes da Rádio Independente. É um prazer estar aqui. É um ano novo, um ano desafiador. Primeira vez como presidente da Casa Legislativa de Cruzeiro do Sul. Estou no segundo mandato, como havíamos comentado há pouco, né? E hoje com essa responsabilidade em mãos, né? A gente passou aí inúmeras intempéries, digamos, lá de 2020, quando a gente passou a questão, então, da pandemia. A gente teve duas catástrofes aí que assolaram a nossa região, e Cruzeiro principalmente, né? Hoje a gente tem ainda inúmeras pessoas sem um norte, sem um teto, e a gente tem uma responsabilidade muito grande perante essas pessoas, né, nas conduções dos trabalhos dentro da casa, e que elas sejam de forma coerente para que essas pessoas também possam ter um futuro logo ali, e o Legislativo ele é muito importante para que isso aconteça, e de forma sucinta, né, e sem erros, né? A gente precisa acertar sempre, e nem sempre a gente acerta. No dia da vida da gente, em casa, na sociedade, na vida política. E a gente sempre se esforça para fazer o melhor, né? Isidoro, quais devem ser as tuas principais metas ou bandeiras agora à frente do Legislativo? Pois bem, eu primeiramente, como munícipe cruzeirense e vivendo essa história dentro da cidade de Cruzeiro do Sul, a gente olha a política, vê a política não dos dias de hoje, mas de um período de muito tempo. E a gente sempre observa a questão de os partidarismos. Isso que são coisas que interferem muitas vezes, né, no bom andar dos trabalhos. O meu trabalho, primeiramente, junto à Câmara, é promover que haja harmonia. Quando há harmonia, né, a gente consegue desenvolver um trabalho, né, de forma melhor, acredito eu. Eu sempre digo, quando a engrenagem ela está toda no mesmo sentido, a gente consegue chegar mais longe. E se o Poder Legislativo estiver unido, a gente vai conseguir construir mais rápido e melhor. E os principais desafios, além das principais bandeiras, o que você vê que é prioridade? Você falou agora há pouco, tem muita casa que tem que ser construída ainda, tem muita gente que está morando numa condição que não seria a ideal. Essa segue sendo a principal demanda do município de Cruzeiro do Sul, e de que forma que os vereadores podem ajudar, né, nessa pauta? Porque a gente sabe que é muito do Executivo, é muito de governo federal, governo estadual que manda verba também, obras que não acontecem ou que demoram para acontecer, embora agora a gente tenha visto que algumas casas têm sido entregues aqui pela região. Pois bem, é muito complexo falar sobre isso, né? Porque nós temos, então, as questões, como você mesmo falaste, que é casas, vamos falar em casas agora, né? A gente tem casas que vão ser executadas pela União, tem outras que vão ser feitas pelo Estado. Nós temos o Novo Passo, né? E nós temos outros locais que vão ser construídos em Cruzeiro, então. Eu até estive fazendo um levantamento aqui junto à Secretaria da Assistência Social dos números que a gente tem hoje, né? A gente tem agora, se me permitirem, nós temos 97 unidades de casas que vão ser construídas no bairro que é no 15, que é o São Gabriel, né? Terrinha natal aí do Moisés ali, aí, né? Nosso amigo. Nós temos uma obra de 50 unidades que não foram concluídas, que a empresa acabou não iniciando as obras, que é no bairro Cascata, né?
São Mas já foi contratada outra empresa, né? Já foi definida outra empresa. Não. Ainda não? Não foi contratada ainda, né? Existe, então, nessa situação aí, houve-se uma segunda empresa vencedora, né? Uhum. E está vendo se essa segunda empresa consegue assumir essas 50 casas, tá? Então, não existe nada definido em relação a isso aí. Dê uma previsão de quando podem ser retomadas as obras. Não. Aí, seguindo, então, nós temos 500 casas que vão ser feitas no loteamento Colin, né? A empresa vencedora foi a Telesil, né? A terraplanagem já está em andamento, né? E nesse local vão ser feitas 500 casas, então, pelo governo federal. São 100 milhões que serão investidos nesse lugar aí, né? Não vão ser somente casas, né? Vai ser toda uma estrutura, né? Que vai ser praças, se estuda uma questão de fazer ginásio e tudo mais. Uma estrutura completa, um bairro completo, né? Aí tem mais 150 casas que serão feitas no Novo Passo, tá? Que são para os proprietários daqueles que ainda não tiveram, né? Não receberam nada, que não tiveram troca, digamos assim. Teve pessoas que receberam já o seu imóvel, né? Pela compra assistida, né? E muitas dessas pessoas estavam morando de aluguel e o proprietário não recebeu nada. Aí, nesse local aí, então, vão ser feitas as permutas de imóveis. Por exemplo, 150 residências para os proprietários de residência que tinham as suas casas lá, com inquilinos, alguns deles, como eu mencionei, né? Que receberam a compra assistida, ganharam os 200 mil. Né? A sua casa, o que restou lá, foi colocado abaixo, né? E eles vão ser contemplados nesse Novo Passo de Estrela, que é ao lado do loteamento Colin, que é o Novo Passo de Estrela, chama-se assim até o momento, né? E aí também serão feitos mais lotes, mais 170 lotes para permutas, tá? Que vai ser o seguinte, você tinha uma área de terra em determinado bairro, que chama-se o bairro que teve o arrasto e tal, que está proibido a questão de reconstruir ou fazer novas obras. Então, esse vai ser uma permuta, né? A área que estava na área de arraste por uma nova área nesse local aí. Isso é o que está em andamento no momento, tá? Aí também temos algumas casas aí no loteamento popular, né? Que vão ser feitas também, mas aí já abrange uma outra parte também, que são pessoas que viviam em área de risco. Por exemplo, tem 11 moradores hoje na Pedreira, chamam de Pedreira, que é na Costarc, né? Eu até trouxe um mapinha aqui, que vão ser realocados, tá? Então, existe uma grande mobilização em relação à construção, só que a gente não tem prazos ainda, né? Isso é o que mais nos preocupa. As pessoas, muitos estão morando de aluguel, morando na casa dos parentes, que estão sem casa ainda, né? Mas nós tivemos já em torno de... Eu tenho também o relatório em relação à quantidade de pessoas que já ganharam a compra assistida, né? Que é uma outra situação, né? E que chamou atenção, né? Nós tivemos 673 famílias que tiveram aprovação para a compra assistida. 673. 673, exatamente. Dessas, 358 já foram contempladas, né? E hoje, para ter uma ideia, né, nós já tivemos, com as contemplações, as pessoas que estão nesse programa, que vão passar de 800, praticamente 90% dessas pessoas vão migrar da cidade, não vão ficar mais na cidade, né? A gente tem compras que foram feitas já em Cidreira, Estrela, Teutônia, Arroio do Meio, Santa Clara, Venâncio, entre outras cidades, né? Então, isso dessas 358 pessoas ou famílias contempladas, 90% foram contempladas em outras cidades. Exatamente. É bastante, aproximadamente 90%. É porque não tinha mais, não sobrou casa, né, em Cruzeiro do Sul. A nossa alugar, área, né? foi realmente, o nosso município, em torno de 50% foi atingido pelas águas. E será, né? que essas pessoas voltam depois, Isidoro? Claro que é difícil de tu prever. Daqui a pouco a pessoa vai para uma cidade pensando uma coisa e gosta, se adapta e permanece por lá. Mas do que vocês conhecem? Porque a gente sabe, Cruzeiro é uma cidade que tem a sua característica, que as pessoas gostam, tem família, enfim, tem amigos próximos. Se tem conhecimento se essas 90% dessas famílias, estamos falando aí de
mais de 300 famílias, né, que estão saindo de Estrela, que estão na compra assistida, estão em outras cidades, se elas têm a ideia, pelo menos, de retornar para Cruzeiro do Sul? Pois bem, a gente, inclusive, teve várias audiências públicas, né? Várias pautas, né? E muitas vezes essa questão de como é que funciona, né? Você ganhou essa casa, você precisa ficar lá tanto tempo, você fica tanto tempo com a casa, pode vender, não pode vender. Isso são coisas que ainda são um pouco inclaras, né? Mas as pessoas com quem eu falo sempre dizem assim, com muita dor estou saindo de Cruzeiro. Com muita dor estou saindo de Cruzeiro, né? E, como mencionei, né, hoje estão aptas à aquisição da compra assistida 673. E vai ser 90% delas vão sair de Cruzeiro. 90%, ou seja, em torno de 600 pessoas não ficarão mais em Cruzeiro do Sul, né? E o impacto para a cidade? A gente fala aqui, na verdade, em famílias contempladas, né? Fala em 673, mas você tinha casa, o marido e a esposa tinha casa, mas um filho, quando vê, você pode multiplicar por 3. Então, o número é claro ainda, né? Mas as contemplações são 673 e 90 saem da cidade. Então, os 90% são sobre todas as aprovadas, nem Aprovadas. só sobre aquelas que já foram contempladas. Exatamente. Então, o número é maior. Então, nós estamos falando de mais de 600 famílias Exatamente. que estão saindo de Cruzeiro do Sul. Ou Exato. saíram ou estão saindo. Exatamente. E o impacto para a cidade, Isidoro? Contempladas já para contemplar, então, nós temos já 358 que já migraram, tá? Já tiveram essa compra assistida. Todas para fora. Exatamente. Me perdoe. O impacto para a cidade com essa saída toda? Não é de hoje, né? A gente vê Cruzeiro do Sul como uma rota de desenvolvimento. Não é de hoje, a gente já vê Cruzeiro do Sul como uma rota de desenvolvimento. Vamos falar da nova ponte que vem aí, né? Entre Cruzeiro e Estrela, né? A gente vai estar gerando uma via aí de desenvolvimento de muitas empresas, né? Novas residências estão por vir, sim, mas hoje a mão de obra que impacta mais nesse quesito aí. Por exemplo, nós temos várias empresas em Cruzeiro do Sul hoje que já dizem assim, a gente está com dificuldade de pegar e conseguir pessoas para trabalhar. Eu acho que o grande impacto mesmo hoje, primeiramente, vai ser este, né? E vocês não pensam em estratégias aí, em parceria com a administração municipal, para tentar segurar essas famílias ou atrair novas famílias para Cruzeiro, justamente por essa questão da mão de obra, né? Que acaba tendo deficiência? Sim. Até assim, em conversa com a administração, isso é uma das pautas que a gente tem, inclusive dentro do Legislativo se conversa também, né? Como é que funciona? A iniciativa privada ela é muito importante nesse meio, né? E também a gente observa, hoje nós temos um distrito industrial em Cruzeiro do Sul que nós não temos mais espaço para comportar empresas. Mas mesmo assim, a iniciativa privada vem se estabelecendo em Cruzeiro. Primeiro, pela boa localização, né, que existe, né, que é uns locais bons de escoamento da produção, de chegada e saída de produção, de matéria-prima e saída de produção, né. E nós temos um território muito grande que vai dar essa perspectiva, essa evolução. E, em conjunto com a administração, inclusive, em alguns momentos, se conversa para que, daqui a um pouco, a gente possa formar um novo local para a instalação de empresas. E aí vem um detalhe, né, que isto ainda não se concretizou, ou se, na verdade, está em trâmite, se conversa, né, que nesse local aqui... que a gente falou daquelas 50 casas que não foram feitas, né? Eu, como vereador, sugeri que ali fosse feito um local para a instalação de novas empresas. Isso pode acontecer também, não se sabe ainda se não pode ser nesse local aí, que é no bairro Cascata, junto a Espumaçu, junto ao Guincho, Quinote, que tem logo aí nesses arredores aí, né? Seria uma sugestão, né? Isso é uma sugestão. Mas eu acredito agora que com a construção dessas novas casas, né, com os bairros se formando, né, nós vamos ter novamente essa perspectiva vai mudar, né? A gente realmente vai ter a mão de obra, vai ter um desenvolvimento, até porque a ponte vai ser ali no lado também, né? Então, são coisas que estão sendo construídas, mas a gente dizer assim, qual é o caminho certo, ainda não sabemos, né?
E no legislativo? A gente sabe que de vez em quando o clima esquenta um pouco, tem a questão política também, em Cruzeiro do Sul, projetos que vocês têm em mente, o que vocês, de vereadores, têm debatido, fora essa questão, que a gente sabe que é a principal, mas outros projetos aí pensando em desenvolver, em talvez sanar alguns tipos de dificuldades que tem o município de Cruzeiro do Sul. A gente tem... As divergências existem, né? Eu digo sempre, a gente fala em situação e oposição. Eu sempre digo assim, eu fui oposição, né? A oposição, ela tem que ser sadia. O que é a oposição? Ela vai ajudar a construir um município melhor, né? Porque daqui um pouco você pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito, né? E é muito fácil a gente pegar e deixar o barco andar. Quando existe oposição, né? Opa, aqui não está certo, ali não está certo, se discute as pautas e a gente vai conseguir construir estratégias, vão construir, remodelar os projetos, melhorar as coisas para que a gente tenha dias melhores, né? Eu acho que é muito saudável essa questão aí, né? O nosso legislativo de Cruzeiro do Sul, né, é um legislativo atuante, eu digo assim, né? Primeiramente, eu digo que ele está interagindo com as comunidades. Hoje, a gente, além de estar interagindo, entendendo a realidade do município, a gente também precisa fazer o papel que é estar, né, em conversa com os nossos representantes, deputados estaduais, federais, senadores. E o que vem com isso, até falando no ano de eleição, agora que é um ano diferente, né, para a gente entender quem realmente fez pelo município. E aí o vereador, ele tem a obrigação de bater na porta do seu representante e buscar as benesses para o município, né? Eu digo assim que a gente tem as emendas que a gente consegue, né? A gente investe em saúde, a gente investe em pavimentação, educação, a infraestrutura do município, né? Então, nesse sentido, a Câmara, ela é bem atuante, né? As discussões vão existir. Eu acho que até daqui um pouco a gente comentou antes o que aconteceu, o que não aconteceu, né? Mas as coisas vão se alinhando, né? E como eu falei antes já, este ano eu gostaria muito que a gente pudesse sim estar mais fortes, mais unidos para que a gente pudesse fazer mais. Ainda lembrando, né, que a gente tem o papel de fiscalizar, né? E nós temos tantas obras no município agora que virão acontecer, né? Até falando em obras, né, de reestruturação, que é a questão do Novo Paço, que é as obras ali da Telezil, tem lá no 15, tem no loteamento popular. A gente vê uma demora muito grande para que essas casas, que a gente estava mencionando agora há pouco, sejam feitas. E muitas vezes falta a gente pegar e cobrar, pegar e ir atrás dos seus representantes para que a coisa aconteça mais rápido, né? E ainda assim... a gente tem outros assuntos, outras pautas na cidade, né? A gente tem a questão da educação, saúde. Nós estamos no primeiro ano da nossa Câmara, né? Num ano atípico, que é a utilização de emendas impositivas. O Cruzeiro do Sul nunca teve as emendas impositivas dentro da Câmara de Vereadores. A gente, em 2024, né? Colocou isso em pauta e agora ela está como lei dentro da lei orgânica. Hoje, a Câmara de Vereadores ela tem 2% do orçamento municipal para empregar onde ela quer os valores, né? Inclusive, a gente teve a votação de sair na última sessão do ano, né, de 2024. Então, a gente tem em torno de 1,7 milhões de valores que vão ser empregados 50% na saúde, né? E outros 50% vão ser empregados em infraestrutura de uma forma geral dentro do município, que também é uma outra situação. E aí a gente vai precisar que isso aconteça, isso seja feito, né? Que os bairros, as localidades estão esperando as obras, né, dentro dos seus encaminhamentos que foram feitos, né? Antes era quantos por cento da verba que poderia ser utilizada aí pela Câmara? 0. Nós empregamos junto à lei orgânica em 2024. Não tinha nada. É o então, primeiro... 2% tá bom. Até eu tinha entendido que 2% estava ruim. Era pouco, mas não, era pior. O que cabe à Câmara de Vereadores de direito é 7%. Pois é. É 7%. Mas a gente utiliza 2%, então... Pela lei municipal de Cruzeiro do Sul. Nós empregamos 2%, mas o que é de direito da Câmara são 7%. Porque normalmente a gente vê municípios aí que tem 7% e que
via de regra, também se devolve boa parte desse valor para o executivo e muitas vezes aí tem um entendimento. Se a administração vai aceitar ou não, dizendo, olha, gostaríamos, Câmara de Vereadores, que esse valor fosse aplicado em tal área. Mas aí vem a seguinte situação, que fique bem claro, né? A Câmara tem o orçamento do Legislativo para a sua estrutura ser mantida. Isso é outra coisa. Isso aqui já são, então, as emendas impositivas. Elas são direcionadas especificamente para obras, ou lá em Cruzeiro, nós optamos em 50% encaminhar para a saúde. Então, a gente vem agora, de 2020 para cá, que enquanto edil, né, a gente observa uma demanda muito grande, uma fila muito grande na questão de cirurgias eletivas, né, questões de exames. Vamos falar até hoje de uma situação que é a questão da causa autista, né? Nós temos a questão da PAI, né? Então, parte desse valor também será destinado para essas causas, né? Que ali, muitas famílias dependem de fazer exames, fazerem acompanhamentos com o neuro, né? Com TO, então, e tantas outras situações são voltadas para que essas crianças tenham dias melhores. E antes não tinha, então a gente agora aumentou o valor, então, com essas emendas impositivas, para que se possa fazer um trabalho melhor dentro da área da saúde, então, né? E a gente até, inclusive, reduziu muito o número das filas no município, né? E a tendência é que até o final deste ano a gente traga tudo que está pendente para a fila do ano de 2025. Que isso é uma grande conquista para o município, né? Isidora, você destacou, falou um pouquinho sobre a relação com os vereadores, né? Eu quero saber como é que vai ser, como é que você projeta a relação com a administração municipal. Você diz a legislativa com o executivo. Isso. Muito bem. Pois bem, eu acredito que quando, eu acho que isso é verídico, quando o executivo e o legislativo andam juntos, né, a gente consegue fazer um trabalho sucinto, o município colhe as benesses, né? Mas, como eu já falei anteriormente, né, as questões partidárias muitas vezes falam acima disso aí, né? Mas a gente tem um grupo bom na Câmara de Vereadores, a gente tem pessoas que trazem bons projetos, né? A gente, sim, tem uma boa relação com o Executivo, as portas do Executivo sempre estão abertas e do Legislativo vice-versa para trazer os projetos serem discutidos. A gente sempre entende que, para que os projetos andem, eles devem ter clareza, tá? E essa relação, então, de legislativo e executivo, ela é muito importante para que o projeto que é bom para a cidade, ele tenha um bom entendimento. E se ele não está de acordo, a gente trabalha para que isso mude. A gente trabalha com pedidos de vistas, a gente faz uma reestruturação de projeto, né? Então, isso acaba acontecendo, já aconteceu em 2024, vai acontecer novamente, né? E até porque os projetos, muitas vezes, que vem da administração ou até mesmo que o legislativo emprega, ele não está 100% assim elaborado e precisa ser ajustado aqui e ali. Mas a questão de conversa existe. Ela é sadia, funciona, né? E hoje, como um todo, né, as administrações têm que funcionar, né? Nós temos portal da transparência, os investimentos que são feitos estão lá lançados. Se a gente tem dúvidas em relação a alguma coisa, a gente faz a solicitação junto à administração, às secretarias. A gente teve já no ano passado, né, secretário de Estrada, secretário de Obras, secretário de Saúde, que estiveram dentro da Câmara de Vereadores e outros demais, né, para fazer esclarecimentos do que foi feito, as evoluções dos trabalhos. E assim é o nosso trabalho, cobrar para que as coisas aconteçam, né? Até falando em cobrar, né, hoje nós temos 3 pontes em andamento na cidade de Cruzeiro do Sul, né, que é em Sampaio, né? Das 3 pontes, nós temos uma que está em andamento. Apesar de todo o procedimento necessário ter sido feito pelo município para que as obras andem, hoje nós temos só uma ponte que está em execução, que é a ponte do Passo Fundo. As outras 2 pontes nem sequer começaram. Uma porque a empresa vencedora não se apresentou, inclusive ela foi acionada, multada, e provavelmente não vai executar a obra. E uma terceira ponte que está desalinhada a questão do projeto que foi feito anteriormente, que os valores elas não são suficientes para que essa obra seja concluída.
Então, isto hoje, a Câmara de Vereadores também, como é cobrada dos munícipes, está cobrando junto à administração, né? É uma situação também que a gente pode citar aqui, né? Tá certo. Isidoro Bechenfelder, PP, ele que é o presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul. O ano legislativo começa... Dia 4 de fevereiro. 4 de fevereiro, está em recesso. recesso ainda, né? Exatamente. E aí é uma sessão por semana ali, Nós temos ou em Cruzeiro duas do Sul, Cruzeiro do Sul, na cidade, nós temos na primeira e na terceira... 3 por mês, eu acho, né? Primeira, na terceira, quarta-feira do mês. Primeira e terceira, quarta-feira do mês. Mas à disposição. A gente, se precisar uma extraordinária, a gente faz, né? A gente não tem problema em relação a isso. Uhum. A gente já tentou encaminhar que fossem semanais, mas devido à divergência de ideias do Legislativo, acabou não acontecendo. 2 por mês, então. São 2 por mês. Sempre na primeira e na terceira, quarta-feira. Exatamente. Eu acabei de esquecer antes também, né? E deixar até um agradecimento aqui, né? Para o Luciano Hang, para o Minotauro, né? E para a Igreja Evangélica, agora me escapou o nome, que estão fazendo um trabalho bonito na nossa cidade. Entregaram recentemente 10 casas aqui no bairro Cascata, né? É o projeto Fight for Life, né? Entregou 10 casas e também estão compraram uma área, estão fazendo 37 casas que se enquadram como agrovila, na linha sítio. São casas para as pessoas que trabalhavam no interior, que eram da agricultura, que foram atingidas pelas cheias. Eu acabei não mencionando antes, mas eu acho que é importante falar, porque Cruzeiro do Sul, eu acho que a região, né, mostrou o que é a força das pessoas que vieram estender a mão para a nossa região, né? A gente teve muita ajuda de fora, né? Na primeira, na segunda enchente que veio gente para cá ajudar, ainda continuam ajudando o Cruzeiro do Sul. E agora, com essas 37 casas que estão em andamento de construção e mais essas 10 que já estão prontas, que foram entregas, então a gente tem, no mínimo, um dever de hoje aqui, inclusive, fazer um agradecimento, né? É a Aliança Evangélica, né? Aliança Evangélica, É exatamente. Me deu um branco aqui, né? A gente está trabalhando muito em cima de números, né? Eu estive agora recentemente, então, na assistência social, falando com o pessoal da engenharia, o pessoal da parte de obras, de estradas. A gente tem um município muito grande em extensão, né? Então, a gente tem vários compromissos e várias cobranças dentro de estrada, infraestrutura, agricultura, hoje que é mais de 40% da nossa arena provém da agricultura. A gente tem, então, em vários âmbitos, muitas cobranças, né? Então, trouxe bastantes dados aqui e a gente acaba se passando um pouco. Tranquilo, a gente pode voltar a falar em outro momento. Um bom ano aí pela frente do Legislativo de Cruzeiro do Sul. Se me permitir, eu queria só fazer uma menção ainda. Eu queria fazer um agradecimento, que é o meu pai. Ele, no dia 31 de dezembro, no dia que eu era para estar aqui, pedi desculpas que eu pude não estar presente, né? Eu recebi a chamada aqui da rádio no dia 30, para que no dia 31, se eu pudesse estar presente, e ele veio a óbito no dia 31. Nosso sentimento. Inácio Bechenfelder, ele que foi vereador, vice-prefeito de Cruzeiro do Sul também, né? Então, hoje, aqui, né, o público de casa, dizer para o público que o nosso pai deixou um legado muito bonito, e a gente vai se inspirar e trabalhar em cima disso também para fazer as coisas boas para o nosso município se desenvolver. E onde quer que ele esteja, meu muito obrigado e que descanse em paz, né? Meu muito obrigado aí pelo tempo aí, pelo espaço. Isso aí, nossos sentimentos a você e demais familiares, tá? Conversamos então com o vereador e presidente eleito da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, Isidoro Bechenfelder, do PP, então sobre os projetos no comando do Legislativo Cruzeirense.